Irmãos, sempre é uma grande questão saber qual a direção que temos que andar. Quando estamos nos dirigindo a certo local, se não temos um GPS em nossos carros, muitas vezes nos perdemos. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de dirigir sem um GPS. Isso parece coisa de 10 anos atrás, né? Na época, cada carro tinha um guia no porta-luvas. Eu me recordo, primeiras vezes que eu fui dirigir aqui em São Paulo, meu Deus, sozinho, era um tormento. Às vezes tinha que parar num posto, pedir informação, abrir o guia, tentar descobrir qual que era a página. Nos dias de hoje temos bastante facilidade. E de igual forma, nosso viver cristão, nós temos que saber qual a direção para onde nos dirigimos. E nosso Senhor, através de Paulo, esclareceu aos irmãos na igreja de Colosso que nós cristãos estamos unidos com Cristo. E nessa união devemos agir, devemos viver, devemos mostrar nossas vidas. E colocando o texto dentro do contexto, Paulo escreveu à igreja de Colossos, e isso provavelmente por volta do ano 60 depois de Cristo, durante o seu primeiro período encarcerado. E Epáfras, a quem Paulo se refere diversas vezes nessa epístola, provavelmente foi o fundador daquela igreja, da igreja de Colossos. E ele visitou Paulo quando Paulo estava encarcerado. E o motivo para essa carta, sem dúvida, era uma séria ameaça à unidade ou sobrevivência da igreja em Colossos, uma grave enfermidade que surgiu no meio dos membros, em que estavam buscando uma linha certamente, ou de certa feitura judaizante, pois eles começaram a buscar erros especulativos, ensino moral específico, alguma coisa que parecia nobre, elevada, que tinha aparência de coisas boas. Mas o apóstolo, e mesmo que não negue que tais princípios, a priori, não tivessem uma aparência de bondade e sabedoria, ele declara bem que tais coisas são apenas aparentes. E a vida cristã, irmãos, não é um baile de máscaras. Não basta termos uma aparência de santidade. Não basta nós vivermos declarando irmão, irmão, Senhor, Senhor, se nós não vivemos de maneira transformada. E é isso que Paulo fala para os irmãos. Não basta ter uma aparência de sabedoria e de rigor ascético, mas sim tem que haver uma transformação íntima dentro da vida da pessoa. E por isso Paulo rememora aos colossenses que, em contraposição a tais ensinamentos, que eles estão, de fato, unidos com Cristo. E essa união com Cristo nos mostra que temos uma nova vida em Cristo Jesus. E se estamos unidos com Cristo, nós devemos declarar que nós buscamos efetivamente não as coisas desse mundo, e sim as coisas lá do alto. Isso que Paulo começa o capítulo 3 falando para os irmãos. Se os irmãos quiserem ler depois, versículos 1 a 4, fala justamente sobre isso. Buscai as coisas lá do alto, não as coisas terrenas. E depois ele continua que as coisas terrenas levam a vícios que carregamos em nossas vidas. Então ele depois declara para os irmãos que precisamos fazer morrer esses vícios em nossas vidas. Fazer morrer, largar essas coisas. E daí ele segue no versículo 5 até 11. A vossa natureza terrena, fazei morrer, porque é por essas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E daí ele lembra aos irmãos de Colosso que eles, embora estivessem na igreja, já haviam andado por aquele caminho lá. Puxa vida, mesmo uma pessoa que teve o privilégio de nascer numa família cristã, de andar na igreja desde o berço, tem que ter o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Precisa ter esse trauma da conversão. Eu falo trauma porque é um evento que marca a pessoa pela vida inteira. Então, precisamos passar pela conversão. Sem encontrarmos com Jesus Cristo, não podemos dizer que somos realmente transformados, que somos realmente modificados pela fé.
E é justamente isso que Paulo lembra, que encontramos com Jesus, pois bem, Ele nos chama para vivermos de maneira transformada, deixando nossos vícios, deixando os nossos pecados para trás, o caminho no qual nós andávamos outrora. Daí ele fala, despojai-vos disso, tira como se fosse uma roupa, joga fora. Não mintas uns para os outros. E daí, revesti-vos do novo homem. E é aqui que entra o texto de hoje, em que ele declara: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, versículo 12, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então, ele declara, repetindo o que já havia dito no versículo 10, revesti-vos como eleitos de Deus. E ele coloca isso justamente para que nós nos revistamos, para que nós coloquemos por cima de nós essas coisas. E assim vejamos o que ele pede para que nós realizemos. E nós nos revestimos do novo homem. Então, consequentemente, devemos ter os sinais do novo homem em Cristo Jesus. Então, viver como santos e amados de Deus. Viver como aqueles que refletem a Cristo em suas vidas. Então, o traço fundamental da santificação a qual somos chamados, sejam realmente aquilo que vocês, na verdade, já são. Sejam-no de maneira concreta. Perseverem nesse caminho e realizem de maneira cabal. E o que nós somos? Somos eleitos de Deus, aqueles que Deus chamou para si, aqueles que Deus declarou: você é meu, você é minha, filho amado, filha amada de Deus. Ele nos chama para que sejamos santos e amados. Deus amou a sua criação, e Ele amou peculiarmente, de tal maneira que enviou seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Apesar da mácula do pecado, apesar de estarmos vivendo ainda com o nosso hábito de pecar, Deus amou o seu povo. Deus nos amou. Por isso Ele nos chamou para estarmos aqui na sua casa. Por isso que Ele nos chamou para vivermos de maneira transformada. Ele nos amou e nos chamou para que vivamos de maneira santa, de maneira separada para Ele. Então, que nós vivamos assim, irmãos. E nós, claro, somos chamados por Deus, recebemos essa nova vida em Cristo Jesus. Então, devemos nos revestir com o novo homem. Mas como que fazemos isso? Então, Paulo segue colocando características que nos lembram do fruto do Espírito. Ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Vejam como esses elementos são semelhantes a Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, dos frutos do Espírito, temos 3 literalmente na lista de Paulo. E a gente pode interpretar que ternos afetos de misericórdia se refletem em benignidade. Então, ele fala: então, irmãos, revistam-se do novo homem, revistam-se como eleitos de Deus, revistam-se do fruto do Espírito. Revistam-se dessas coisas. E sabemos muito bem que na nossa vida cotidiana, por vezes perdemos de vista que nós temos que viver de maneira boa, de maneira paciente, de maneira mansa, de maneira que carreguemos humildade e misericórdia em nosso viver. É verdade, nós esquecemos. Entremos no nosso carro, irmãos, quando voltemos às nossas casas hoje à noite, e nos lembremos dessas palavras, porque o trânsito é uma das coisas que mais perturba o nosso caminhar cristão. Eu confesso, eu tenho essa dificuldade. Minha esposa vive reclamando. Eu entro no carro, ela diz que me transforma, vira outra pessoa. E é feio, eu sei, eu luto com isso.
Mas essa é a nossa natureza humana. Nós lutamos com nossas dificuldades, buscando o aperfeiçoamento, buscando nos tornarmos mais semelhantes a Cristo dia após dia. Esse é o caminho da santidade. E é para isso que nós somos chamados, para vivermos como cristãos, para andarmos em santidade, para andarmos buscando essas coisas: misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade em nossas vidas. E assim, Paulo segue no versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, ele exorta os irmãos de Colosso a suportar uns aos outros em amor. E ele fala para os irmãos: quando perseguidos, suportamos. Isso aqui em 1 Coríntios 4. Daí nós lembramos alguns exemplos de suportar, de aguentar no texto bíblico. Lembramos de Jó. Ele que tinha tantas coisas, perdeu de um dia para o outro filhos, possessões, saúde, até a própria esposa. E assim, doente, sozinho, vem 3 amigos para reclamar com ele: ó, Jó, o que é isso que aconteceu com você? Por que você está nessa situação? E daí eles começam a discorrer com ele, falando: ó, você está assim porque pecou, Jó, se arrepende. E Jó falando: não, eu não estou assim porque pequei, estou assim pela vontade de Deus. Ele segue assim o livro quase inteiro. No finalzinho ele dá uma derrapada, daí Deus dá o puxão de orelha dele no final. E ele reconhece: sim, o Senhor é Deus. Então, temos que ser pacientes, temos que suportar, irmãos, as situações que surgem em nossas vidas. Temos que suportar quando estamos no nosso trabalho, aqueles que estão ao nosso redor e aqueles que estão acima de nós. Quem nunca teve um chefe que é difícil? Por felicidade ou infelicidade, tive pelo menos 2 assim. E infelizmente nenhum deles é meu chefe direto, mas um deles é chefe da minha chefe agora, mas enfim, não entremos nisso. Pessoas difíceis são uma oportunidade boa para que nós cresçamos, porque nós não vamos jogar nosso emprego embora por conta disso, porque a pessoa é difícil. É uma questão da gente saber lidar com a situação. Então, com esse chefe particularmente, passei a me dar muito bem com ele quando entendi como é que era a dinâmica do dia dele. Ele chegava tarde, então o começo da manhã era bem complicado para ele, estava de mau humor. Depois das 6 horas da tarde, chegava para resolver as coisas com ele. Estava tudo tranquilo, ele havia resolvido os problemas dele do dia, estava já numa nice, daí tinha tempo para ouvir. Não precisava ficar olhando qual era a fase da lua para saber como é que estava o amor. Brincadeiras à parte, nós temos que ter paciência, irmãos. E se temos paciência com aqueles que estão ao nosso redor, nossos amigos, nossos chefes, nossos vizinhos, quanto mais uns com os outros aqui na igreja. Às vezes é difícil, eu sei, a gente está aqui no culto. Eu vou dar um exemplo bem raso. E tem aquele irmão, aquela irmã que vai cantar com todo o coração e o seu louvor desconcentra o seu vizinho por conta da dificuldade de acertar notas. Tenhamos paciência, irmãos. Suportemos uns aos outros, porque Deus olha o coração, não olha o jeito afinado ou desafinado que nós cantamos. Deus olha o nosso coração, a entrega que nós entregamos o louvor. E se damos o nosso melhor a Ele, é isso que Ele aceita, é isso que Ele deseja de nós. Então, suportemos uns aos outros. E quando fala suportar, tem esse sentido de tolerar, de resistir, de aguentar, mas tem também o sentido de apoiar para que mutuamente nós cresçamos em Cristo Jesus. Então, que tenhamos esse espírito de união, irmãos. E nós somos chamados a apoiar, a suportar uns aos outros e também a perdoar mutuamente. Lembremos que todos nós somos pecadores. Como a Bíblia mesmo diz, não existe santo, não existe um sequer, a não ser Deus. Nós somos pecadores. Nós somos aqueles que dignamente iriam receber
a ira de Deus. Mas Deus, porque amou ao mundo de tal maneira, entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E assim, crendo nesse Filho unigênito, recebemos o perdão de Deus. E Ele nos chama, como Deus vos perdoou, perdoem. Nosso Senhor Jesus não nos ensinou isto na oração dominical? E Pai, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, pratiquemos aquilo que nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pratiquemos aquilo que nós oramos, irmãos. Então, que tenhamos esse coração. E nosso Senhor Jesus mesmo deu esse exemplo, quando Ele estava na cruz, morrendo crucificado pelo nosso pecado. Ele orou a Deus: Pai, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa-lhes. E, imitando o Senhor Jesus, o Estevão, quando estava sendo apedrejado até a morte, orou: Senhor, não lhes impute esse pecado. Nós temos que ser assim, irmãos. Mesmo que estejamos recebendo desprezo do mundo, mesmo que estejamos recebendo escárnio do mundo, temos que orar: Senhor, perdoa eles. Senhor, derrama o seu perdão, porque eles são tão pecadores quanto eu. Eles são tão carecedores de Cristo quanto eu. Então, sigamos com o texto, versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, vejamos, irmãos, essa supremacia do amor acima de todas as coisas, que é clara em diversas passagens dos textos de Paulo. E, inclusive, o amor é que encabeça a lista dos frutos do Espírito, como nós vimos esta noite também. E o que Paulo coloca aqui é um desprendimento inteligente, com um propósito, o cumprimento tanto da lei como do Evangelho. Nosso Senhor Jesus resumiu toda a lei e os profetas assim: amando a Deus acima de todas as coisas, amando ao próximo como a si mesmo. Eu gosto muito do texto de Lucas 10, em que ele tem o resumo assim: amai a Deus com café, com todo o coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. E amai o próximo como a ti mesmo. E a gente vê em João, versículo 13, 34. Senhor Jesus falando: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Lemos todos juntos, irmãos. Já. Novo mandamento vos dou, que assim vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Amém. E isso nos lembra que o mandamento do amor é uma constante na Bíblia. Quando o Senhor Jesus fez o resumo da lei e dos profetas, falando do amor a Deus acima de todas as coisas, amor ao próximo como a si mesmo, ele estava citando a lei de Moisés. Lembremos, ele estava utilizando Levíticos 19 e 18, que diz: não te vingareis, nem buscareis a justiça contra o irmão do teu povo, mas amai o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. E daí então, em Deuteronômio 6, versículo 5, amai a Deus acima de todas, amai a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Desde o princípio, desde a lei de Moisés, o mandamento do amor já era uma constante na palavra de Deus. Então, quando falamos que Deus é o Deus do amor, Ele é o Deus do amor desde sempre. Não é o Senhor Jesus que veio trazer um novo mandamento, embora Ele esteja frisando aos irmãos, quando falou lá no texto de João, que era necessário amar uns aos outros. Mas estava lembrando que Deus, o Senhor Deus, é o Deus do amor. É o Deus que exige amor incondicional nosso. Mas é o Deus que exige que nós respondamos àqueles que carregam a imagem de Deus com amor igual, o que nós desejamos para nós mesmos. Então, irmãos, o amor é o elo da perfeição, é o vínculo da perfeição, pois é ele que une os crentes.
É Ele que nos faz seguir adiante em direção ao alvo da perfeição. E assim, nós temos que o amor é aquilo que une cada um de nós. Então, ao nos revestirmos do novo homem, nós nos revestimos do novo homem para que nós possamos apoiar uns aos outros, para que possamos perdoar-nos mutuamente e assim, acima de tudo, colocar o amor em nossas vidas. E se a nova vida em Cristo nos leva a nos revestirmos como eleitos de Deus, também ela nos chama para termos paz e gratidão em nossas vidas. E assim, versículo 15. Seja a paz de Cristo, todos juntos, irmãos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, em nosso segundo ponto, a nova vida em Cristo nos chama para a paz e gratidão. E quando coloca a paz de Cristo sendo o árbitro em nosso coração, lembramos que essa paz é o estado de descanso, o contentamento do coração. É sabermos que o Senhor é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Que mesmo que as coisas pareçam descontroladas, Deus está no controle. Mesmo que nós estejamos perdidos, sem saber para onde ir, lembrarmos que Deus sabe. E Ele vai nos mostrar o caminho. Não quer dizer que vamos esperar lá em berço esplêndido que Deus nos ilumine, mas vamos pedir ativamente: Senhor, me mostra qual é o próximo passo. Ele mostra e damos. E pedir: Senhor, me mostra qual é o próximo passo. E Ele não mostra, aguardamos. E pedindo em oração, confiando em Deus, na sua guia. E aí, essa é a paz de Cristo. Lembremos, irmãos, com respeito a essa paz, o apóstolo nos diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e seus pensamentos em Cristo Jesus. É paz de Cristo porque foi merecida para os crentes, porque Jesus Cristo conquistou isso com o seu sacrifício na cruz. E assim vejamos João 14, 27. Nosso Senhor Jesus anunciando aos seus discípulos. Peço para os irmãos fazerem a leitura. E é interessante quando ele faz essa contraposição entre a paz de Cristo, a paz que Ele nos dá, e a paz do mundo. Porque a paz do mundo é uma coisa tênue. Basta que um governante fique irado com o outro e a paz pode ruir. Ok, nos dias de hoje vivemos em tempos democráticos e toda declaração de guerra tem que passar pelo Senado. É verdade? Mas ainda hoje existem ditadores, ainda hoje existem países com governos diferentes da democracia. E vimos, infelizmente, exemplos recentes, como quando a Rússia invadiu a Crimeia na Ucrânia. Isso, irmãos, falamos no ano passado. Sem falar da tensão constante que vemos em certas regiões do mundo, como, por exemplo, nossos irmãos na Coreia sofrem com os achaques do ditador norte-coreano, ou como irmãos que estão em países como a África, ou, puxa vida, basta irmos aqui ao lado, Venezuela, irmãos, não está em estado de guerra, mas o governante vira e mexe, manda o exército para massacrar os civis que estão protestando por melhores situações. E os vídeos que vazaram de lá são vergonhosos. Temos que orar por essas situações, temos que orar para que a paz de Cristo impere em todo o mundo. Porque a paz dos homens não basta. A paz dos homens é temporária, é muito fraca. Precisamos de uma paz perene, uma paz permanente. Por isso ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque a paz de Cristo é a paz daquele que está unido com Deus. E quando os homens foram chamados das trevas para a luz, do ponto de vista de Deus, eles não foram retirados do seu ambiente pecaminoso, não fomos colocados com pedrinhas, tirados da sujeira e colocados num aquário.
Ele nos chamou onde nós estamos. Então, por isso, nós vemos, Deus nos chama, mas nos chama como um corpo, porque desde a eternidade nós havíamos sido divisados como uma entidade unida em Cristo. No tempo certo, fomos chamados a fim de que essa unidade espiritual fosse efetivada em todas as suas formas. E isso somente se a paz de Cristo governa cada coração. Assim que cada um de nós se pergunte constantemente: eu tenho paz de Cristo, se eu estou fazendo isto, ou se estou fazendo aquilo? Então, perguntemos-nos, irmãos. E, logicamente, voltando ao versículo, gratidão, sede agradecidos. Uma vez que temos a paz de Cristo, uma vez que estamos unidos com o Senhor, temos que ter gratidão com Ele, cantarmos ações de graça, como nós cantamos no hino hoje. Louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele realiza em nossas vidas, louvando a Ele porque Ele está conduzindo os nossos passos. E assim, nós devemos avaliar constantemente se o que estou fazendo agrada a Deus ou não. Se o que estou fazendo demonstra minha gratidão a Deus ou não. Refletindo sempre, irmãos, que nós somos cidadãos do reino dos céus, cidadãos de Deus, aqueles que carregam o nome de cristãos, pequenos cristos, aqueles que mostram para o mundo a luz de Deus, a luz de Cristo. Temos que viver levando essa paz conosco. Nosso Senhor Jesus havia declarado para nós: sede pacificadores, que nós não sejamos senhores da guerra, senhores do conflito, mas sim que carreguemos a paz de Cristo conosco, onde quer que estejamos, em gratidão. E se a nova vida em Cristo nos leva a sermos revestidos como filhos de Deus, e nos chama para a paz e gratidão, de igual forma, a nova vida em Cristo nos leva a sermos morada da palavra de Cristo. E assim, versículo 16. Peço para os irmãos lerem. Então, somos chamados para que habite em nosso coração de maneira rica, de maneira abundante, a palavra de Cristo. De maneira que a palavra de Deus governe cada pensamento nosso, de maneira que governe cada ação nossa. E sim, até mesmo os desejos ocultos do nosso coração sejam governados pela palavra de Deus. E dessa maneira, dominando nossa vida, que nós estejamos vivenciando essa palavra, não como palavras escritas em pedra, antigas, que não têm relação com nossas vidas, mas sim com a palavra do Deus vivo, que muda vidas. Cremos, irmãos, que a palavra de Deus tem poder. Então, que nós vivamos de acordo com esse poder da palavra de Deus. Não vivamos como se fosse uma palavra morta, como se fossem letras em um livro qualquer esquecido no canto da nossa casa, mas vivamos a palavra de Deus como as palavras do Deus vivo, as palavras que dão vida, vida eterna, vida abundante para aqueles que creem em Cristo Jesus. E reconheçamos isso, irmãos, porque é a realidade. A palavra de Deus é fonte de vida, fonte da água viva. E nós apenas somos morada da palavra de Cristo quando nós nos instruímos, nos aconselhamos mutuamente. Aí precisamos estudar a palavra, porque como vamos nos aconselhar, como vamos nos instruir mutuamente se não conhecemos a palavra na qual devemos nos instruir, na qual devemos nos aconselhar? Eis a necessidade, irmãos, de, como cristãos, estudarmos a palavra de Deus de maneira detida, de maneira a conhecê-la de forma íntima.
Eis o motivo, irmãos, pelo qual nossa igreja tem um momento devocional. Tem a leitura diária que os irmãos são orientados, os irmãos que quiserem, lógico, não é obrigatório, a meditarem dia após dia. E fazemos essa leitura diária. Podem reparar, irmãos, na nossa reunião de sexta-feira de oração, a palavra que é compartilhada sempre é do momento devocional do dia, para que pelo menos uma vez por semana possamos fazer todos juntos. Os irmãos que já participaram da missão sabem quão rico é podermos compartilhar o nosso momento devocional uns com os outros. Porque muitas vezes o ponto que chamou a atenção de um é diferente do que chamou a atenção de outro, e assim as visões vão se complementando. É uma riqueza muito grande, irmãos. Então, como cristãos, não devemos jamais deixar a palavra de Deus esquecida num canto, mas termos ela como um presente rico de Deus, um presente vivo que Ele deixa para nós, um presente que transforma vidas. Se vivemos essa palavra de maneira verdadeira, nossa vida é transformada. Se aplicamos a palavra de Deus de maneira sincera, acreditem, irmãos, a palavra de Deus tem poder. E dessa maneira nós louvamos a Deus com gratidão quando a palavra de Cristo habita em nosso coração. Porque passamos a reconhecer tudo quanto Ele tem realizado em nossas vidas. E uma vez que temos coração grato, nós reconhecemos que devemos tudo a Deus. E por isso, lembremos a palavra de de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Aí, toda a escritura, por favor, irmãos, já. Então, assim devemos buscar a palavra de Deus, porque ela nos instrui, ela nos ensina, e ela nos repreende, nos corrige. Necessitamos da palavra de Deus. A educação na justiça, ela nos treina, nos conduz para que sejamos aperfeiçoados em Deus, para que sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Então, uma vez que nós reconhecemos a soberania de Deus em nossas vidas, uma vez que reconhecemos o lugar da palavra viva de Deus em nossas vidas, só nos resta salmodiarmos, louvarmos a Deus de maneira rica, cantando os salmos, hinos e cânticos espirituais, agradecendo a Deus em nosso coração. E é isso que nos diz o final do versículo 16. Então, uma vez que nós instruímos, aconselhamos mutuamente em toda a sabedoria, louvamos a Deus com toda essa gratidão em nosso coração. E então Paulo deixa um princípio fundamental para os irmãos em Colosso, princípio que é essencial para a nossa vida também, irmãos. Versículo 17. Todos juntos? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Esse princípio fundamental, irmãos, para a vida cristã, nos ensina que tudo o que nós fazemos é em nome de Cristo. Tudo. Então, devemos realmente refletir no que estamos fazendo em nossas vidas diárias. Nosso trabalho, fazemos em nome de Cristo, para a glória dele. Então, vamos fazer um trabalho meia boca ou vamos dar o nosso melhor? Nossa oração, vamos fazer em nome de Cristo. Então, coloquemos nosso coração lá. Nosso estudo, não sei os irmãos que estão buscando mais educação em suas vidas, os jovens que estão fazendo estudo universitário, vai colocar o seu estudo, faça o estudo
com todo o seu coração, porque você está fazendo isso em nome do Senhor Jesus. Nosso trabalho, em nome do Senhor Jesus. Nosso lazer, em nome do Senhor Jesus. Então, tudo o que fazemos, irmãos, todas as esferas de nossas vidas, temos que ter esse princípio. E com esse princípio, nós temos certeza de que viveremos de uma maneira transformada. Porque se fazemos em nome de Jesus, vamos fazer qualquer coisa? Vamos fazer alguma besteira? Não. Para Ele tem que ser o melhor. Para Ele tem que ser coisa boa. Não pode ser coisa ruim ou coisa meia boca. Então, que nós prestemos atenção, irmãos, em nossas vidas. Que nós tenhamos essa palavra final como um lembrete do tema de toda a epístola aos Colossenses, de que o nosso Senhor Jesus, Ele é o único e todo suficiente Salvador. No nome dEle nós vivemos. E a vida que Ele nos dá, que nós temos. Então, concluindo a palavra de Deus. Havendo, pois, recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador, que nós nos tornemos imitadores de Cristo, de maneira que suas virtudes, o seu coração compassivo, sua bondade, sua humildade, seu amor, possam ser vistas em nossas vidas, irmãos. E dessa maneira que nós sejamos ligados uns aos outros pelo amor, nos apoiando, nos suportando mutuamente, perdoando, tendo esse coração de perdão, esse coração generoso uns para com os outros. E unidos assim, que nós tenhamos a paz de Cristo como aquilo que governa nosso coração. Que a paz de Cristo arbitre sobre o nosso coração. E uma vez que essa paz governa nosso ser, governa nosso viver, nós temos que ser gratos a Ele. Porque a paz de Cristo não é uma paz temporária, é uma paz perene. Não é algo frágil, fraco, mas sim é algo poderoso, que nos traz tranquilidade, mesmo quando estamos perdidos, mesmo quando não sabemos o próximo passo. E dessa forma, irmãos, que nós saibamos ser o lar da palavra de Deus, que ela esteja constantemente em nossos corações, e assim, tendo corações plenos da palavra de Deus, que nós saibamos admoestar, aconselhar mutuamente, e que louvemos a Deus com toda a gratidão, com todos os hinos, louvor e cânticos espirituais. Então, olha que interessante, em contraposição à situação que a igreja de Colosso vivia, com regras que aparentavam ser sábias, com um monte de coisinhas intrincadas, Paulo coloca um único princípio: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Ele simplifica, irmãos, porque a palavra de Deus não é uma palavra complicada, é uma palavra simples. E ao mesmo tempo, é a única palavra necessária para a nossa salvação. Então, que nós carreguemos para nossas vidas, irmãos, tudo o que fizerdes, fazei em nome do Senhor Jesus. Que tenhamos essa certeza de que somos livres apenas enquanto permanecemos em Cristo. Então, que perguntemos constantemente em nossos corações: o que eu farei, Senhor? E que estudemos as Escrituras, para que a palavra de Deus habite em nosso coração. Temos que conhecer a palavra dele. E nesse sentido, ao a palavra de Deus habitar nosso coração, somos capacitados a fazer tudo em nome de Cristo. E se somos gratos a Deus, que nos perguntemos constantemente: isso que faço agrada a Deus ou desagrada a Ele? Isso que estou fazendo vai alegrar o nosso Senhor ou vai entristecê-lo? E dessa forma, irmãos, que nós cobramos com amor todas as demais coisas, pois o amor é o vínculo da perfeição. E assim
revestidos do novo homem, que vivamos para a glória do Senhor Jesus. Oremos.